e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Derrota seguida, está em 11º lugar, 12 pontos ganhos, 10 pontos a menos já, hein? Que o Palmeiras e o Bragantino, o Flamengo. Então vamos lá para o Mineirão, Gigante da Pampulha, Belo Horizonte, para conversar com Vinícius Nicoletti, que acompanhou esse jogo, vai trazer para a gente mais informações dessa vitória do Galo, 2-1 sobre o Flamengo. Tudo bem, Nicoletti? Boa noite para você. Fala, Bel, boa noite pra você, boa noite, Antero, Zinho, fã de esporte. Pois é, uma vitória importante do Atlético aqui no Mineirão, 2-1 em cima do Flamengo e muitas críticas em cima do Rogério Ceni. Como disse aí o Antero, seria um resultado normal, mas da maneira que foi. Por quê? O Rogério veio com mudanças no segundo tempo, né? Ele tirou o Isla, trocou o Mateuzinho, recuou o William Arão, que estava jogando ali no meio campo, recuou para a defesa, como estava jogando na época do Gerson, colocou o Hugo Moura no meio campo e logo no início do segundo tempo o Atlético fez o primeiro gol com o Savarino, que fez uma grande partida o venezuelano. Logo em seguida o Savarino fez o segundo gol e teve a chance de marcar o terceiro, então o Atlético teve chance de ampliar essa vantagem no segundo tempo, logo depois que marcou o primeiro gol. E depois, no finalzinho da partida, aí o William Arão diminuiu e o Arrascaeta, já nos acréscimos, teve a chance do empate. Detalhe no time do Atlético, sem o Nátio Fernandes, que teve uma contusão muscular, estiramento no músculo posterior da coxa, não jogou nessa partida contra o Flamengo, também está fora do jogo contra o América, o clássico do final de semana, no sábado. O jogo será no sábado, porque terça-feira o Atlético enfrenta o Boca Juniors, primeira partida em Buenos Aires pelas oitavas de final de Libertadores, e dificilmente o Nath Fernandes também estará em campo nessa partida. A recuperação dele muito difícil, a preparação toda da equipe do Atlético, do departamento médico, que ele volte na segunda partida, no jogo de volta aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. Mas sem o Nath Fernandes, o Cuca o que fez? Montou um time com 3 zagueiros, com o Nathan Silva, zagueiro que veio do Atlético Goianiense, formado aqui nas categorias de base do Atlético. Então, pela primeira vez, o Cuca montou esse esquema com 3 zagueiros. O Hever ali na sobra, tem uma boa saída de bola, a volta do Júnior Alonso pelo lado esquerdo, e o time foi muito bem nesse esquema. O Mariano teve uma boa saída de bola pelo lado direito, o Guilherme Arana pelo lado esquerdo, e o Atlético, com 2 atacantes, encaixou a marcação na defesa, né, marcando o Pedro e o Bruno Henrique, encaixou essa marcação com os 3 zagueiros e teve uma boa saída de bola, conseguiu essa vitória importante. O Cuca, no esquema tático, também superou o Rogério Ceni. Lembrando aqui que no ano passado, e ficou toda essa expectativa, o Atlético venceu o Flamengo por 4-0. E foi o jogo da queda do técnico Domenech, o Domi. Depois daquela partida, ele acabou sendo demitido. Então fica toda essa expectativa, o que vai acontecer agora com o futuro do Rogério Ceni. O Flamengo enfrenta a Chapecoense no final de semana, no domingo, e depois também tem Libertadores na quarta-feira contra o Defensa e Justiça, também em Buenos Aires, na Argentina, o primeiro jogo fora de casa. O Rogério Ceni, como eu disse, criticado bastante por essa modificação. O Flamengo nessa partida teve a volta do Arrascaeta, do Isla, os jogadores reforçaram aí esse elenco da equipe rubro-negra para esse jogo contra o Atlético, mas o time não conseguiu render, não conseguiu se sair bem. Do outro lado, o Atlético se fortalece e surge agora como opção esse esquema com 3 zagueiros que pela primeira vez o Cuca usou nessa temporada. Ele tinha utilizado o Hever como volante no jogo contra o América, na primeira final do Campeonato Mineiro, mas agora dessa vez ele fez o esquema mesmo com 3 zagueiros. Então foram esses os detalhes dessa vitória atleticana, uma vitória muito consistente. O Atlético jogou aqui como se fosse realmente uma decisão, dividindo todas as bolas com uma intensidade, os jogadores de frente marcando e o Savarino fazendo uma grande partida, chegando aí ao seu 4º gol nesta temporada. Uma vitória importante, e
daqui a pouco aqui no Mineirão teremos a entrevista coletiva dos treinadores. O Cuca falando dessa vitória e o Rogério Ceni. Qual será o futuro do treinador rubro-negro? Essa é a pergunta da vez, Abel, e a gente vai acompanhar direto aqui do Mineirão. Boa, muito obrigado, Vinícius. Claro, estamos de olho, aguardando aqui as entrevistas coletivas do Rogério Ceni, do Cuca, um negócio quente no Flamengo. O Flamengo que já chega a 4 derrotas, 4ª derrota do Flamengo neste campeonato brasileiro, como eu dizia. Já abre uma distância de 10 pontos aí para os líderes, para o Palmeiras, que é o novo líder, e o Bragantino, os dois com 22 pontos ganhos. Daqui a pouquinho vamos falar do líder do Palmeiras, com informações ao vivo lá do Allianz Parque. Antes, quero perguntar ao Zinho, porque eu sei que o Zinho ficou dividido ali, né, assistindo o Palmeiras e o Grêmio, assistindo o Galo e o Flamengo. Sua cabeça deve ter saído até fumaça, viu, Zinho? Mas você acompanhou, eu sei, essa vitória do Galo. O que acontece com esse Flamengozinho? Mais uma derrota. Mas a gente tem uma equipe muito boa, né, Abel? Porque o nosso querido Marcel falou, olha os jogos todos, mas fica mais de olho no Flamengo, porque nós temos hoje também Antero Grego, que é especialista, né, em analisar o Palmeiras. Então eu fiquei dividido, mas olhando mais para... Eu não. Eu sabia que eu ia ter um companheiro de programa, um companheiro de programa muito bom, né? E a gente dividiria aqui esses comentários. Bom, especificamente falando, agora entrando no jogo, né, do Flamengo e Atlético, o Nicoletti, mais um que a gente tem aqui, um baita de um comentarista, porque ele desenhou muito bem tudo que aconteceu. O Cuca olhou para o time do Flamengo, estudou, colocou 3 zagueiros, porque o Flamengo joga com o Pedro e o Bruno Henrique por dentro. A gente não vê o Bruno Henrique jogando aberto. Quem joga aberto é o Michael. A gente vê até ele fazendo a jogada. E aí ele coloca 3 zagueiros para dar essa consistência. 2 vão marcar, 1 vai sobrar. O Arrascaeta ficou sob os cuidados do Alan e do próprio Tietê. Ora um pegava, ora o outro sobrava. Ele encaixou isso. O Mariano, muitas vezes, com o Arana, eles sobem nesse sistema 3-4-3 do Atlético Mineiro, mas sem a bola, eles faziam um 5-4-1. E, às vezes, até o Hulk voltava também. Então, fechou bem, bloqueou, deu o primeiro tempo um pouco mais de bola para o Flamengo, explorou melhor os contra-ataques, a velocidade, o Savarino numa noite especial, muito bom jogador venezuelano, jogou muitas bolas nas costas do Felipe Luiz, esses lançamentos do Hever. O segundo gol, né, o Hever encontra um lançamento para o Mariano, que era o ala nesse sistema, lá no lado esquerdo, que ele cruza, onde ali não foi o primeiro gol, né, que o Zaratio escora para o Hulk e sai a jogada. E o Nicoletti falou uma coisa que isso eu observei muito no jogo. O primeiro tempo foi mais equilibrado, mais disputado, mais trocação. Agora, primeiro ponto, o Atlético competiu mais. O Atlético entrou para o jogo, esse é meu rival, esse é um que eu tenho que bater, um que eu tenho que, no jogo dos 6 pontos, que a gente no futebol brinca, né? Quando você vai jogar, é que você soma 3 e deixa o seu grande adversário não somar 3. Então o Atlético entrou com esse espírito, com essa gana, com esse desejo de vencer do Flamengo, que é um rival direto, e competiu mais com o Flamengo. E, taticamente, o Cuca ele conseguiu montar um sistema que anulou aquilo que o Rogério pensou. O Rogério colocou o Arrascaeta, que está desgastado da Copa América, mais centralizado. Até na hora de marcar, ele colocava o Pedro caindo um pouquinho para a direita, o Bruno Henrique um pouquinho para a esquerda, e o Arrascaeta subia ali, para tentar anular esses 3 zagueiros. Só que os zagueiros do Atlético, principalmente o Júnior Alonso e o Hever, encontravam a segunda linha, encontravam o passe, tanto no Ala como no Tietê, como no Zaratio, e o Atlético criava. Não deu certo o sistema, e aí, para piorar, a pressão vai aumentar, e a cada dia aumenta em cima do Rogério, porque ele faz uma mudança no intervalo. 1 não, 2. Eu não sei se o Isla pediu para sair, deve ter pedido, com certeza, mas eu acho que a outra é tática. Ele recua o Arão, coloca o Hugo Moura no meio
e tira o Bruno Viana. Não fazia um grande jogo, não, o Bruno Viana. É uma tentativa que ele fez. Vou colocar mais poder de marcação no meio ali com o menino, que é o Hugo Moura, junto com o João Gomes, que já estava ali, e trago o Arão, que está fazendo uma dupla com o Rodrigo Caio, estão indo bem. Só que logo no início do segundo tempo, o Atlético avassalador, com o Savarino, abre 2-0. E aí o time sentiu. Eu percebi a moral do Atlético, a confiança do Atlético, que foi o jogo todo, mas com os 2 gols o Flamengo sentiu, não viu um poder de reação. Os jogadores que já não faziam grandes jogos, principalmente os protagonistas, Bruno Henrique, o próprio Pedro, não chamaram a responsabilidade. Quem tentava alguma jogada era o menino Michael, que tem limitações. E o Arrascaeta fisicamente caiu. Aí o Flamengo foi amplamente dominado, fez um gol no finalzinho, mas o Atlético foi merecedor do resultado, taticamente, fisicamente, emocionalmente, superou e atropelou o Flamengo, que me chama a atenção a personalidade, a confiança desse grupo que caiu e o Rogério Ceni cada vez mais pressionado, amigos. É verdade. Antero, já que o Zinho levantou essa bola, tocar de primeira para você. Como você imagina o clima para a continuação do trabalho do Rogério Ceni? A gente sabe que o Rogério, desde que chegou, mesmo sendo campeão brasileiro, etc e tal, Supercopa, não tem a simpatia, não conquistou o coração do torcedor rubro-negro, né? E aí hoje chega a segunda derrota seguida, tem desfalques, Gabigol, Everton Ribeiro, mas a gente sempre fala, o Flamengo tem os melhores elencos do Brasil. Ele teve a volta do Isla, teve a volta do Arrascaeta, enfim. O que você imagina, o que você pensa daqui para frente nesse Flamengo aí em relação a, não vou nem dizer em relação à paciência do torcedor, mas ao pensamento da diretoria, Antero? Olha, na verdade, em relação ao torcedor, o Rogério Ceni está vivendo como técnico no Flamengo o que goleiros que chegaram ao São Paulo viveram depois que ele se aposentou. Bom, a imagem dele tão gigante no São Paulo que prejudicou a caminhada de alguns goleiros. Tem o Volpi agora que se firmou. Ele, como técnico, chegou num clube que teve um treinador que ficou 1 ano, mas como se tivesse ficado 10, de tão forte que foi a passagem do Jorge Jesus pelo Flamengo. Então, sempre e antes dele, agora me fugiu, quem tinha vindo logo depois o espanhol, o Domenech. Isso, que foi cobrado assim intensamente. O mesmo acontece com o Rogério. E o Flamengo passou a oscilar. Não é que não oscilava com o Jorge Jesus, também tinha isso daí. Só que era um time consistente, um time que ganhou uma Libertadores nos minutos finais, mas mostrando garra, raça, gana, teve uma participação bacana no Mundial e tal. Aquele Flamengo, que depois também teve pelo menos 2 baixas na formação titular, na defesa, com a saída do Rafinha e do Mari, passou a não ser o mesmo time consistente. Por isso saiu o Domenech, veio o Ceni, foi campeão brasileiro, como eu falei logo no comecinho do programa, mas naquela base, quer dizer, tivesse um empatezinho, o Internacional teria sido campeão, se não tivesse sido surpreendido em casa, e o torcedor ficou meio assim. Aí veio a decisão da Supercopa com o Palmeiras, foi um jogo equilibrado, porque aliás o Palmeiras até jogou muito mais no segundo tempo, nos pênaltis, por incompetência no fim das contas,